dia 15 de maio de 1930, a menina de 2 anos Mary Agnes Moroney desapareceu repentinamente da movimentada cidade de Chicago. Este misterioso acontecimento capturou a atenção global do público por quase um século. Após 93 longos anos, apesar das pistas falsas e das numerosas provas de DNA, o paradeiro da menina permaneceu um mistério. Mas depois de mais de 9 décadas, em 2023, as peças dispersas do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O que poderia ter acontecido com Mary Agnes durante todos esses anos? Como foi possível o tão esperado avanço após décadas de silêncio? O caso de hoje nos leva a Chicago, frequentemente conhecida como a Cidade dos Ventos. É a maior cidade do estado de Illinois, nos Estados Unidos. Localizada na costa sudoeste do Lago Michigan, Chicago é famosa por seu horizonte impressionante, sua arquitetura icônica e sua cultura vibrante. A Magnificent Mile abriga lojas exclusivas, enquanto bairros como Wicker Park e Pilsen estão repletos de expressão artística. Vamos começar do início, quando Catherine Moroney tinha apenas 13 anos e se apaixonou por um homem de 21 anos chamado Michael Moroney, que havia viajado da Irlanda sonhando com uma vida melhor nos Estados Unidos. Apesar da diferença de idade, os corações de Catherine e Michael estavam entrelaçados. Então decidiram se casar em 1923. Estabeleceram-se numa vida acolhedora, morando no 2º andar, acima de uma movimentada loja de mantimentos na Avenida Wentworth, número 5200, em Chicago, Illinois. Michael era conhecido por seu trabalho árduo e determinação em construir uma vida melhor para sua família. Quando Catherine completou 17 anos, no dia 9 de maio de 1928, tornou-se mãe de uma linda menina de olhos azuis cativantes, a quem chamou Mary Agnes Moroney. No ano seguinte, em 1929, chegou mais um presente de alegria, e eles a chamaram de Anastasia Moroney. Apenas um ano depois, em 1930, Catherine estava grávida novamente, ansiosa por receber o 3º filho na família. A família Moroney, de raízes irlandesas, enfrentou tempos econômicos difíceis durante esse período, o que tornou a vida bastante desafiadora para eles. Foi durante a Grande Depressão Econômica que começou nos Estados Unidos e afetou o mundo inteiro. Naquela época, muitas famílias e negócios enfrentaram dificuldades financeiras, e a família Moroney não foi uma exceção. Michael, o pai, perdeu o emprego e ganhava apenas $15 por semana distribuindo folhetos, o que não era suficiente para sustentar sua família de 4 membros. Numa tentativa desesperada de encontrar um emprego melhor e obter ajuda, Michael publicou um anúncio no Chicago Daily Tribune. Ele esperava que alguém lhe oferecesse um emprego ou assistência para sustentar sua família durante esses tempos difíceis. Naquela época, os jornais tinham seções especiais onde as pessoas e famílias podiam pedir ajuda a indivíduos generosos, grupos filantrópicos ou organizações. A família Moroney fez um apelo por ajuda no jornal, esperando uma resposta amiga. Infelizmente, passaram-se 3 longas semanas e ainda não haviam recebido ajuda. No entanto, na quarta-feira, dia 13 de maio de 1930, logo após o 2º aniversário da pequena Mary Agnes, um homem gentil chamado Edgar Gilpin, que trabalhava como enfermeiro e filantropo, notou seu anúncio e decidiu responder. Sim, amigos, ele estava disposto a oferecer sua ajuda à família Moroney em dificuldades. Ele ofereceu a Michael algum apoio, fornecendo-lhe um terno e um par de sapatos para ajudá-lo. Ficou cheia de alegria e gratidão por esse pequeno, mas significativo apoio. Eles aceitaram a oferta através da agência, o que significava que seu endereço foi compartilhado publicamente com outras famílias necessitadas. Infelizmente, o endereço dos Moroney caiu nas mãos de uma mulher misteriosa, o que provocou consequências inesperadas. No dia 14 de maio de 1930, Catherine estava em casa com suas filhas Mary Agnes e Anastasia, preparando-se para limpar a casa. Enquanto esfregava o chão, de repente, ouviu uma batida na porta e a abriu. Ela ficou muito surpresa ao ver uma mulher jovem e elegantemente vestida, com lindos cabelos loiros. A mulher usava um elegante traje cinza, com enfeites azuis, e seu chapéu estava adornado com renda também cinza. Catherine não pôde deixar de notar o impressionante colar de pérolas e o relógio com joias que a mulher usava. Era a primeira vez que Catherine via essa mulher.
A visitante disse que havia sido enviada por uma assistente social chamada Sra. Henderson para ajudar famílias em sua situação. Catherine nunca tinha ouvido falar da Sra. Henderson antes, mas pensou que talvez estivessem respondendo ao anúncio que haviam publicado no jornal pedindo ajuda. Catherine acreditou sinceramente que a mulher estava ali para oferecer apoio. Então a recebeu cordialmente em sua casa para conversar. Grande erro, amigos! A mulher trouxe muitas provisões, incluindo vegetais frescos, que havia comprado na loja de mantimentos da rua próxima à casa dos Moroney. Admirou as habilidades de limpeza de Catherine e a elogiou por ser ambiciosa. Catherine, por sua vez, a convidou para se sentar e tiveram uma longa conversa. Catherine compartilhou todos os problemas da família com a mulher, que a ouviu atentamente e parecia amigável e disposta a ajudar. Catherine sentiu um senso de alívio e conforto ao saber que finalmente havia alguém ali para lhes dar uma mão. A mulher era amável e falava de maneira gentil e doce. Parecia inteligente e bastante bem educada. Enquanto conversavam, a mulher notou a pequena Mary Agnes brincando no chão e seu rosto se iluminou de alegria. Era evidente que ela achava Mary Agnes uma menina adorável e encantadora. Embora tanto ela quanto Anastasia estivessem em casa, a atenção da mulher estava centrada exclusivamente em Mary Agnes enquanto conversavam. A visitante compartilhou que, infelizmente, havia perdido sua própria filha no ano anterior. O coração de Catherine se compadeceu dela. Mas então a conversa tomou um rumo estranho. A mulher fez um pedido incomum. Perguntou se poderia levar a pequena Mary Agnes com ela para a Califórnia por um curto período. Garantiu a Catherine que Mary voltaria parecendo bastante diferente, gorduchinha como uma pequena bola de manteiga. Catherine sentiu-se insegura, porque a mulher era alguém que ela não conhecia de forma alguma, e a Califórnia estava bastante longe. Portanto, Catherine decidiu não deixar que sua pequena filha fosse com essa desconhecida. No entanto, a mulher deu a Catherine uma nota de $2 e prometeu voltar no dia seguinte. Embora Catherine ainda estivesse confusa, achava o comportamento e a presença da mulher convincentes. No final, concordou em deixar que Mary Agnes fosse com ela. Antes que a mulher fosse embora, Catherine perguntou seu nome, e após uma breve pausa, a mulher respondeu: "Meu nome é Julia Otis." Catherine, emocionada, compartilhou a visita de Julia Otis. No entanto, Michael percebeu rapidamente que Mary Agnes não estava em casa. Ele perguntou a Catherine onde estava sua pequena, e Catherine lhe disse que permitiu que Mary fosse com Julia Otis para a Califórnia. Michael ficou preocupado com sua filha, mas decidiram esperar e ter esperança de que Mary Agnes voltasse no dia seguinte. Naquela noite, a família Moroney desfrutou de uma boa refeição, algo que não faziam há muito tempo. No dia seguinte, dia 15 de maio de 1930, Julia Otis voltou com Mary Agnes. E assim que Mary viu sua mãe, correu até ela e a abraçou fortemente. Julia trouxe não apenas mais provisões para a família, mas também notícias emocionantes. Revelou que havia conseguido um emprego melhor para Michael. Além da alegria, trazia consigo uma sacola cheia de roupas para o próximo bebê. Catherine estava empolgada e sentia que finalmente estavam recebendo a ajuda que precisavam. A amabilidade de Julia fez com que Catherine confiasse mais nela, pois parecia realmente preocupada com o bem-estar de sua família. Naquele momento, Julia fez outro pedido. Ela perguntou a Catherine se poderia levar Mary Agnes para fazer compras ali perto, pois as roupas da menina pareciam desgastadas e seus sapatos estavam em más condições. Catherine, grata por toda a ajuda de Julia, aceitou a ideia, pensando que era um gesto atencioso. No entanto, Mary parecia resistir a ir com Julia. Começou a chorar e se agarrou à sua mãe, sem querer se separar dela. Apesar disso, Catherine entregou sua filha a Julia, confiando que tudo ficaria bem. Foram para a loja, que estava a uma curta distância, e Catherine acreditava que voltariam logo. Infelizmente, depois que saíram, nunca mais viram Julia nem Mary. À medida que as horas passavam, Catherine começou a se preocupar cada vez mais com o motivo de estarem demorando tanto. No início, pensou que talvez Julia tivesse levado Mary para almoçar, mas não deveria ter demorado tanto. Conforme mais e mais tempo passava, Catherine começou a sentir que algo não estava certo. Começou a lamentar sua decisão de deixar que sua filha de 2 anos fosse com Julia. Mais tarde, quando Michael voltou para a casa do trabalho, Catherine explicou toda a situação. Procuraram em todos os lugares por Mary Agnes e Julia,
mas não encontraram nenhum sinal delas. Sentindo-se impotentes, decidiram entrar em contato com o Departamento de Polícia de Chicago e informá-los que sua filha estava desaparecida. A polícia queria uma descrição detalhada de Julia, mas Catherine só pôde fornecer alguns detalhes. Mencionou que a mulher parecia ter cerca de 20 anos, media cerca de 1,57 m e pesava cerca de 56 quilos. A característica mais distintiva que Catherine se lembrava era que a mulher tinha dentes proeminentes. No dia seguinte, 16 de maio de 1930, por volta das 8h30 da noite, a família Moroney recebeu uma carta. Esta carta estava escrita em um papel especial e tinha uma marca que mostrava que foi enviada às 4h30 da tarde. Foi enviada utilizando um serviço de entrega especial e dentro do envelope havia uma nota de $5. A carta dizia: "Por favor, não se alarmem. Levei sua menina comigo para a Califórnia. Contratei uma enfermeira especial para cuidar dela. Voltaremos em 2 meses. Até lá, vocês estarão de pé novamente e poderão cuidar dela. Ela nem sequer chorou um pouco. Está vestida como uma princesa. Enquanto isso, ajudarei em tudo o que puder para que vocês se reergam. E não se preocupem com mais nada. Quando receberem esta carta, estaremos desesperadamente a polícia sobre a carta, desejando com todas as forças que pudessem encontrar Mary Agnes." A polícia procurou em cada canto das estações de trem de Chicago, esperando encontrar algum sinal de que Mary Agnes havia subido em um trem com a mulher que Catherine descreveu, mas parecia que elas haviam desaparecido como num passe de mágica. A polícia teve notícias de que uma menina jovem de cabelo loiro, possivelmente Mary Agnes, havia sido vista em um trem com destino a Kansas, acompanhada por uma mulher e uma enfermeira. No entanto, quando o trem chegou a Kansas, parecia que as 3 haviam se tornado invisíveis. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma delas. À medida que mais pessoas tomavam conhecimento da carta, testemunhas se apresentaram com suas histórias sobre uma mulher que parecia coincidir com a descrição de Julia Otis. Um funcionário da loja de departamentos Goldblatt's, localizada a cerca de 12 quilômetros da casa dos Moroney, entre as avenidas Ashland e Chicago, se apresentou e mencionou que uma mulher semelhante a Julia havia comprado um monte de roupas de bebê usando uma nova nota de $50 da loja. Curiosamente, essas eram as mesmas roupas que Julia havia dado a Catherine para o próximo bebê. Outra mulher se apresentou e informou à polícia que no dia 15 de maio de 1930, presenciou um incidente incomum numa loja no centro de Chicago. Observou uma mulher com uma menina pequena e parecia que a mulher estava ansiosa enquanto ditava uma carta para uma mulher mais velha. Isso chamou a atenção, já que escrever a carta era uma tarefa que ela mesma poderia ter feito. A polícia não conseguiu determinar a identidade da mulher mais velha. Não está claro se Julia utilizou a mulher mais velha para escrever a carta, possivelmente para disfarçar sua caligrafia, ou se a mulher mais velha tinha alguma conexão com Julia. No dia 19 de maio de 1930, a família Moroney recebeu outra carta, desta vez de uma mulher chamada Sra. Alice Henderson, que afirmava ser prima de Julia Otis. Na carta, Alice explicava que Julia havia passado por muitas perdas recentemente. Seu marido e filho haviam falecido no ano anterior. Alice mencionou que Julia se sentia muito sozinha e estava lutando emocionalmente, até mesmo à beira de um colapso. Seu médico recomendou uma viagem à Califórnia para ajudar em seu estado mental. Julia decidiu levar Mary Agnes com ela porque via sua filha perdida nela. Alice achou que isso proporcionaria um alívio a Catherine nos cuidados com os filhos, permitindo-lhe concentrar-se no novo bebê. Garantiu que traria Mary Agnes de volta em segurança assim que Julia se sentisse melhor. Alice também mencionou que continuaria a fornecer carta com as autoridades e também relatou um incidente que ocorreu no dia em que Mary Agnes foi sequestrada. Depois que Julia foi embora, um homem mais velho que disse ser assistente social visitou Catherine. Catherine pensou que ele poderia ter pistas sobre Julia, mas quando mencionou chamar a polícia e pediu-lhe que esperasse, o homem se afastou rapidamente e desapareceu. Foi um encontro desconcertante que Catherine havia esquecido em meio a todas as preocupações com Mary Agnes. Os investigadores acharam essa revelação repentina intrigante e se perguntaram por que Catherine não havia mencionado isso antes. Ela explicou que, no meio do estresse, ignorou esse encontro peculiar com o homem misterioso. A polícia também encontrou algo em comum. 2 cartas que pareciam ter sido escritas pela mesma pessoa.
mas enviadas por duas mulheres diferentes em dias separados. Isso despertou a curiosidade da polícia, que começou a suspeitar que a família Moroney poderia estar ocultando algo mais sério. Pensaram que a família poderia estar inventando histórias para encobrir uma verdade mais sombria. Consideraram até a possibilidade de que Mary Agnes pudesse ter sido ferida ou até mesmo assassinada por seus pais, talvez por acidente. No dia 20 de maio de 1930, a polícia deteve Catherine e Michael e os questionou sobre o possível assassinato de Mary Agnes. No entanto, o casal manteve firme sua história sobre o sequestro de sua filha. Após uma hora de interrogatório, foram autorizados a voltar para casa. A busca de Mary Agnes pela polícia não trouxe resultados. E com o tempo, o progresso no caso se tornou lento, sem novas pistas. Mas, justamente quando a comunidade poderia ter começado a esquecer Mary Agnes, algo significativo aconteceu um ano depois, em 1931, em Rockford, Illinois. Esta descoberta trouxe uma nova perspectiva ao caso. Na quinta-feira, 23 de julho de 1931, aproximadamente 14 meses após o sequestro, as pessoas relataram ter visto uma menina que se parecia muito com Mary Agnes em Rockford, Illinois. Uma mulher nativa americana chamada Martha Thompson, que era bastante idosa, foi vista empurrando um carrinho. Dentro do carrinho, havia uma menina branca de 3 anos e ambas se dirigiam para o oeste. A polícia decidiu interrogar Martha a respeito. Ela explicou que planejava juntar-se a um circo. A menina parecia rechonchuda e feliz, e não parecia ser afetada por toda a atenção. Tinha um tom de pele bronzeado, cabelo loiro e olhos azuis, exatamente como Mary Agnes. Martha disse que a mãe da menina, uma mulher chamada Florence Fuller, a havia abandonado. Martha queria cuidar da menina, mas as autoridades não permitiriam até que pudessem confirmar a verdadeira identidade com a família Moroney, para confirmar se a menina era sua desaparecida Mary Agnes. Cheios de esperança, Michael e Catherine viajaram 14 quilômetros até Rockford para conhecer a menina, esperando que pudesse ser sua querida filha. Mas quando viram a menina, Catherine começou a ter dúvidas. Observou atentamente a menina, examinando seus dentes e corpo, e algo simplesmente não se encaixava. Sentia que algo estava faltando. Catherine chegou à conclusão de que essa menina não era sua filha. Um fator distintivo era que Mary Agnes tinha uma marca vermelha no braço, mas a menina que conheceram em Rockford não tinha essa marca. Essa diferença deixou claro que não era sua filha. Esta notícia partiu novamente os corações de Michael e Catherine. Apesar de uma intensa busca, a polícia não conseguiu encontrar Mary Agnes. Ao longo dos anos, vários jornais publicaram histórias sobre o caso, na esperança de descobrir novas pistas. Mas, infelizmente, à medida que o tempo passava sem nenhuma nova informação, a investigação chegou a um impasse e o caso esfriou. Tinham-se passado 22 anos desde que Mary Agnes desapareceu. Durante esse tempo, Michael e Catherine se tornaram pais de uma grande família com 5 filhos, que levavam os nomes de Michael Jr., Patrick, George, Harold e William. Também tinham 2 filhas chamadas Anastasia e Catherine. A mídia ocasionalmente compartilhava histórias sobre Mary Agnes, especialmente quando outras crianças desapareciam, para manter seu nome na atenção pública. Em 1952, uma repórter chamada Edna Wright, do Chicago Daily News, estava trabalhando em uma história regular sobre pessoas desaparecidas na cidade. Enquanto investigava, deparou-se com o arquivo do caso do desaparecimento de Mary Agnes. Depois de ler o arquivo, Edna decidiu se reunir com a família Moroney para obter uma foto recente de seus filhos. Quando olhou as fotos, notou algo importante. Todos os membros da família se pareciam entre si. Essa semelhança chamou sua atenção. Edna enviou cópias das fotos da família para um jornal na Califórnia, na esperança de encontrar uma mulher que se parecesse com os filhos dos Moroney. Essa mulher teria cerca de 24 anos na época. Edna acreditava que essa mulher poderia ser a desaparecida Mary Agnes. O Oakland Tribune, na Califórnia, publicou a história no dia 24 de fevereiro de 1952. Em São Pablo, Califórnia, um jovem mecânico automotivo chamado Everett McClelland leu essa história e algo chamou sua atenção. Entre as fotos dos 7 filhos, ele não pôde deixar de se concentrar em Anastasia. Começou a se perguntar o quanto ela se parecia com sua própria esposa, Mary Beck McClelland.
Curiosamente, Mary Beck também tinha 24 anos e havia crescido em Martinez, Califórnia. Aos 16 anos, após se casar, Mary Beck McClelland recebeu uma revelação surpreendente de um amigo da família, que ela havia sido adotada. Infelizmente, seu pai já havia falecido naquela época. Ela se aproximou de sua mãe, Nora Beck, para perguntar sobre isso, mas sua mãe negou. Em sua busca por respostas, examinaram os registros do tribunal e descobriram os documentos de adoção de Mary Beck. Esses documentos mostravam que ela havia sido adotada na década de 1930, por volta da mesma época em que Mary Agnes havia desaparecido. Essa descoberta levou Everett a pensar que talvez sua esposa realmente pudesse ser a desaparecida Mary Agnes. Animado com a possibilidade, ele entrou em contato com o Oakland Tribune, na Califórnia, para compartilhar seus pensamentos sobre o quanto sua esposa se parecia com a família Moroney e como ela poderia ser a desaparecida Mary Agnes. Naquela época, eles não tinham a tecnologia para realizar testes de DNA como agora, então tiveram que usar outros métodos, baseados principalmente em teorias. Coletaram amostras de sangue de Michael, Catherine e Mary Beck e realizaram mais de 124 testes com essas amostras. Também observaram seus traços faciais e os compararam. Até fizeram moldes dos dentes da família Moroney e dos dentes de Mary Beck para compará-los. Examinaram de perto impressões digitais, também compararam as impressões digitais e as impressões da palma da mão de Mary Beck com as da família Moroney. Todos esses testes e exames mostraram que Mary Beck compartilhava muitas características familiares com a família Moroney, o que tornava provável que ela fosse realmente Mary Agnes. No dia 4 de setembro de 1952, Mary Beck viajou para Chicago para se reunir com a família da qual havia estado separada por tanto tempo. Catherine, que agora tinha 40 anos e havia esperado o retorno de sua filha mais velha, Mary Agnes, para casa, estava ansiosa por esse encontro. Quando Mary Beck e Catherine se viram pela primeira vez, os olhos de ambas se encheram de lágrimas. Foi tirada uma foto delas se abraçando fortemente. Parecia que, finalmente, o mistério havia sido resolvido depois de 22 anos de espera. No entanto, Nora, a mãe adotiva de Mary Beck, acreditava firmemente que Mary Beck não havia sido sequestrada, mas adotada. Nora explicou que havia sido mãe adotiva e conhecia bem Mary Beck antes de ela ser oficialmente adotada. Outra pessoa, o Dr. E.W. Merrithew, um médico na Califórnia, afirmou que havia trazido Mary Beck ao mundo no dia 17 de novembro de 1927 e que ela havia passado seus 2 primeiros anos em um orfanato antes de ser adotada. Além disso, um detalhe importante que faltava veio à tona. Mary Agnes tinha uma cicatriz de uma cirurgia de hérnia em seu umbigo, mas essa cicatriz não estava presente em Mary Beck. Apesar de toda a confusão e incerteza, a família Moroney ainda aceitava Mary Beck como parte de sua família. Mary Beck e Anastasia rapidamente se tornaram amigas próximas porque se pareciam muito. Elas até se vestiam de forma semelhante e tinham o mesmo tamanho de sapato. Apesar da opinião positiva de Catherine sobre Mary Beck, persistiam dúvidas em sua mente sobre se Mary Beck era realmente sua filha perdida, Mary Agnes. Em uma entrevista para um jornal, Catherine afirmou enfaticamente que Mary Beck não era a filha que ela havia esperado ansiosamente. Em 1957, Michael, que tinha 58 anos, faleceu levando consigo um coração pesado, carregado pela perda de sua querida filha, já que nunca conseguiu aceitar Mary Beck como Mary Agnes. Catherine lutou contra uma depressão que a perseguiu durante anos. Tragicamente, ela deixou este mundo em 1962, aos 49 anos, marcando o fim de uma jornada construída sobre a confusão e a incerteza. Com o passar do tempo, Mary Beck continuou a manter contato com a família Moroney. Ela passou sua vida com eles e, no final, faleceu em 2005, aos 77 anos. No entanto, ao longo de sua vida, nunca conseguiu ter certeza se era realmente Mary Agnes. Então, 3 anos após sua morte, sua família decidiu realizar um teste de DNA para finalmente resolver a questão sobre sua conexão com a família Moroney. Os resultados do teste mostraram que o DNA de Mary Beck não correspondia ao de Catherine e Michael, deixando claro que Mary Beck McClelland não era Mary Agnes.
Apesar de tudo isso, o caso permaneceu aberto pelos 14 anos seguintes. No dia 10 de junho de 2023, um detetive chamado José Rodrigues, do gabinete do xerife do condado de Cook, foi designado para investigar o caso de Mary Agnes. Isso fazia parte de um projeto liderado pelo xerife Tom Dart, focado em encontrar pessoas desaparecidas. Dart e Rodrigues sentaram-se para abordar juntos o mistério centenário. Era o caso de pessoa desaparecida mais antigo na história de Chicago. Para começar sua investigação, eles procuraram os relatórios policiais originais. Decidiram criar uma árvore genealógica e rastrear o máximo possível de membros da família Moroney. Rodrigues compartilhou que começou a procurar familiares de Mary Agnes que não estavam na árvore genealógica. Também levaram sua busca online e encontraram um fórum onde alguém se identificava como uma pista interessante. Alguns membros da família Moroney tinham contas com empresas de testes de DNA, como Ancestry. Decidiram pedir a esses familiares que enviassem suas amostras de DNA para análise. Surpreendentemente, a família aceitou e enviou voluntariamente seu DNA para os testes. Nos resultados dos testes, o detetive Rodrigues procurava por nomes desconhecidos que pudessem estar relacionados à família Moroney. Curiosamente, ele descobriu Lori Hart, que acabou sendo prima de terceiro grau da família Moroney. Quando entrou em contato com Lori, ela revelou que, dos 3 filhos de sua avó, Terry Arnold era a única que havia sobrevivido. Quando o detetive Rodrigues se encontrou com Terry, ele lhe mostrou os resultados de DNA e todas as provas que havia coletado para demonstrar sua conexão com a família Moroney. Terry não podia acreditar, já que sempre esteve convencida de que a família de sua avó vinha da Polônia. Ela estava bastante certa de que o detetive devia estar errado. No entanto, após refletir, aceitou fazer um teste de DNA para descobrir a verdade. Quando os resultados do DNA chegaram, Terry ficou realmente surpresa. Indicavam que ela era principalmente de ascendência irlandesa, o que era inesperado para ela. Ainda mais intrigante, os resultados mostraram vínculos genéticos significativos entre Terry e muitos dos primos Moroney identificados por Rodrigues. Isso sugeria fortemente que Terry era realmente prima da família Moroney. Quando o detetive Rodrigues perguntou o nome da mãe dela, que poderia ser a verdadeira Mary Agnes, Terry revelou que o nome de sua mãe era de 1928. A vida de Jeanette Burchard tomou alguns rumos inesperados. Criada por sua mãe, Jeanette Celarek Darris Anderson, e seu padrasto, Frank Darris, ela foi educada com sólidos valores católicos. Jeanette cresceu bem educada e passou mais de 5 décadas trabalhando como uma enfermeira dedicada. Jeanette se casou pela primeira vez com Edward Jennings na década de 1940 e juntos tiveram 3 filhos. Décadas depois, após passar por altos e baixos na vida, encontrou o amor mais uma vez e se casou com Earl Burchard. Ambos os maridos faleceram. Junto com sua filha Terry Arnold, Jeanette foi mãe de Barbara Joan Jennings e Edward Clifton Jennings Jr., que tragicamente também faleceram, acrescentando um toque trágico à sua história. Jeanette sempre sentiu uma conexão especial com Chicago, pois visitava ocasionalmente a cidade, o lugar onde parte do quebra-cabeça de sua vida estava escondido. Em uma reviravolta intrigante, o padrasto de Jeanette, Frank Darris, insinuou uma vez que a mulher que a criou não era sua mãe biológica, deixando uma pergunta persistente que nunca foi completamente respondida. Esse mistério desconcertou Jeanette durante toda a sua vida, mas infelizmente, ela deixou este mundo em 2003, aos 73 anos, sem ter a chance de se reconectar com a família que havia perdido. Finalmente, após 93 anos de espera, a unidade de casos não resolvidos anunciou que o caso mais antigo de Mary Agnes Moroney estava encerrado. Depois de algum tempo, Arnold, a filha de Mary Agnes, e a família Moroney tiveram várias conversas e expressaram mútua alegria em se conhecerem. Arnold até compartilhou fotos de sua mãe com seus novos primos. Ela está firmemente convencida de que sua mãe teria aceitado a ideia de fazer parte dessa família estendida, aproveitando o sentido de pertencimento. Arnold acredita que, se sua mãe estivesse viva hoje, teria se conectado com os Moroney para compartilhar a nova conexão e a alegria que isso traz. E você, o que acha desse caso? Quem realmente foi Julia Otis e qual foi sua motivação? Chegamos até aqui. Você já viu este outro crime? Eu não perderia, hein?